Pastor, a tentação, ela é fortalecida pela fome. Toda tentação vai acontecer numa área que você é carente. A tentação, ela anda no encalço, na perseguição, na sombra de uma carência que é mal cuidado. Você está lá solitário. Você vai ser tentado ali. Você está sem dinheiro, você vai ser tentado ali. Você está com fome. Transforma essa pedra em pães. Você está com fome. Pô, você já jejuou 40 dias, pastor? 40 dias? Eu faço jejum de 40 dias uma vez por ano. Esse ano eu não fiz, porque eu tive que... 40 dias consecutivos? Faço 40 dias. Só bebo líquido. 40 dias só bebendo 40 líquido? dias. Não, esse aí eu nunca fiz. Água, açúcar, eu posso tomar leite, café com leite, eu posso tomar... Tô precisando fazer um negócio desse aí, mas... Pastor... Eu já fiz 21 dias assim, tipo de 24 horas, né? Ficava um dia e quando dava meia-noite, dava 24 horas, comia, aí fazia mais 24. Aí 21 dias nessa... A Bíblia não fala de uma regra para jejum. Não, mas eu acredito em propósito forte dentro dessa perspectiva aí. A única pessoa que ficou sem comer e sem beber na Bíblia, sem comer e beber, foi Moisés e Elias. Os dois. Um na presença do Senhor, Moisés, Gênesis 32 e Êxodo 32 e Êxodo 34, e Elias, que foi alimentado por anjo. Jesus ficou 40 dias, a Bíblia diz que ele não comeu, a Bíblia não diz que ele não bebeu. Pode ler a Bíblia. A Bíblia diz que o maior jejum que existiu, sem comer e sem beber, foi o jejum de Esther. Esther, ela fica sem comer e beber junto com as suas ajudantes, suas concubinas, durante 3 dias. Então, o que eu aconselho? Vai jejuar? Bebe líquido, bebe água. Jejum não é maluquice. Jejum não coloca Deus na parede. Jejum não manipula o mundo espiritual. O jejum te enfraquece. Jesus diz, os discípulos perguntam, por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Os fariseus perguntam. Por que os discípulos de João, jejuam e os fariseus, teus discípulos jejuam? Jesus diz, como poderá jejuar os discípulos quando o filho da boda está com ele? Vai ser dia que vai ser tirado. Então, você não faz jejum em dia de festa. É a festa de 15 anos da minha filha. Olha, vou jejuar para mostrar a espiritualidade. Não. Eu vou comer, vou me alegrar. É o casamento, é a festa. O jejum é um período que você tira, você enfraquece a carne e você atrai Deus para o teu campo de batalha. Qual é o maior propósito de um jejum? É se aproximar de Deus. E mortificar a carne, né? Mortifica a carne por quê? Porque você está dizendo sobre o quê? Eu não posso, mas Deus pode. Quando você jejua, você não tem força. Pastor, jejum de 40 dias, eu só tomo líquido. Líquido. No dia do jejum de 40 dias, tem um dia lá que tem a ceia do Senhor. Sempre eu pego uma ceia. Pelo menos uma. Você come aquele pão desse tamaninho e o miserável do diácono ainda corta o pãozinho desse tamaninho. Parece que você está comendo um sanduíche. Você não come nada. Aí, o processo do jejum para mim, ele começou assim, eu jejuei 1 dia e meio. Aí, jejuei só com pão e água. Só pão e água. Sem manteiga, sem margarina, sem requeijão. Pão e água. Fiz o jejum de 4 dias de pão e água. Aí depois eu fiz o jejum só de salada, né? Os 21 dias do jejum de Daniel. Sim. Não botei carne, não experimentei delícias. É um jejum, você tira chocolate, você tira o cafezinho, você tira tudo. Até que eu cheguei com a minha maturidade. Um jejum de 40 dias, que é o jejum que eu faço. Mas eu estou acostumado, pastor. Mas hoje, pastor, tem o jejum espiritual. É o jejum espiritual. E tem o jejum estético, né? Hoje está mais fácil as pessoas fazerem jejum estético do que espiritual. Mas aí não é jejum. Aí é para cuidar da tua saúde, né? É para cuidar da saúde e do corpo. Jejum não é greve de fome. O greve de fome tem uma função política. Eu estou fazendo greve de fome em nome de uma injustiça que o governo... Não, isso é greve de fome. Não é isso. Então o jejum não pode ser colocado como um propósito? O Senhor, estou começando um jejum aqui no propósito das portas se abrirem? Pode. Mas não é um regime que você está fazendo, não é uma reeducação alimentar. Tem gente que quer aproveitar uma coisa com a outra. Tem o jejum intermitente que o pessoal faz agora, né? Mas aí para emagrecer. É saudável. É saudável, não é espiritual, né? Não. Mas hoje, no meio de tantos jejuns, as pessoas têm que entender. A pessoa está comendo. Já que eu estou fazendo jejum, deixa eu jejum. A questão é o seguinte, não existe jejum sem oração. Todo jejum é combinado com oração. Se você não ora no jejum, pastor,
Você só está fazendo um regime. Faz bem para o seu corpo. Mas o jejum ele é uma prática bíblica que você traz Deus para o teu campo de batalha. Quer ver um cara? Josafá. Esse cara é um rei de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 18, aparece ele. Ele vai até o capítulo 21, segundo Crônicas. Capítulo 20, ele está cercado. Vem Moabitas, vem Amonitas, vem os habitantes de Seir, que são os Edomitas. Ele chama Judá para jejuar. Aí levanta, a crônica diz, um profeta chamado Jaaziel e diz assim, essa luta você não vai ter que guerrear, fique parado. Aí ele bota o pessoal dos levitas à frente para cantarem canções, né? O Senhor é bom, é uma canção, o Senhor moldura para sempre. E nesse momento, Deus lança emboscada, eu gosto desse nome. Então o Senhor enviou emboscadas. E os habitantes de Seir lutam com os de Moabe e eles se destroem. Aí quando eles chegam no Vale de Beraca, é uma região que quando você sobe do Mar Morto, indo para Jerusalém, indo para Judá, você sai do Mar Morto, você entra no deserto da Judéia, sai do deserto de Berseba, entra no deserto, aí tá lá, é um vale. Fica ali a 5 quilômetros, vai, 2 minutos de carro, acima, né, seria acima do Mar Morto ali, do vértice dele. É um vale, ele chegou lá, eram só cadáveres. É o Vale de Beraca. Quer dizer, Deus, ele responde no jejum. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba, e você vai ser muito abençoado. É por isso que em Mateus 17, Jesus diz, essa casta, ela não sai porque você é pastor, não sai porque você é diácono, porque você é obreiro, só sai com jejum e oração. Então o jejum, ele te dá, o que a gente falou anteriormente, que um poder espiritual que você não tem. É isso. O jejum. E essa geração precisa voltar à prática do jejum espiritual. Então o senhor falou algo só vai jejuar quem está com problema. Enquanto você não está com problema, pastor, você não jejua. Eu jejuo porque o meu ministério é libertação. Senão o povo só vai jejuar quando... E agora o negócio apertou. Eu vou jejuar. Fora isso, ele vai jejuar para quê? É uma geração que não lê nem a Bíblia. O jejum é um chamado para a mortificação do eu, né? Pastor, culto de oração das igrejas. Quem vai? Meu Deus, pouquíssimas pessoas. Não vai, pastor. As pessoas ignoram. Quando é que ele vai no culto de oração? Quando o calo dele aperta. Verdade. É isso. Então, o pastor é uma figura que tem que ser exemplar. Então, agora, início do ano, eu faço a campanha do impossível. Eu e a pastora Fabiola, minha esposa. O que é impossível pra gente esse ano, 2026, 2028, 2030? Eu estou falando com Deus sobre coisas que vão acontecer na minha vida em 2030. Sabe por que as pessoas estão orando? Para agora, para encontrar a vaga do estacionamento, porque ele saiu atrasado e não precisa parar. Deus, por favor, eu quero encontrar o sinal aberto, o trânsito aberto para mim. As pessoas não semeiam no futuro. E aí não tem a colheita e acham, não, porque Deus não me deu. Deus, a gente fala isso, né? Não é o mágico da lâmpada, faça os teus pedidos aqui. Não é nada disso. Isso é McDonald's, qual o seu pedido? Né? Desse Deus jeito. Não é drive-thru. É isso. Perfeito. E o jejum, ele se torna mais interessante quando ele é acompanhado por consagrações, né? O senhor falou que o jejum tem que ser a base de oração. Então, se você jejua e não consagra, não tem tempo de louvor, não tem tempo de oração, não tem tempo de leitura bíblica, não é jejum, né, pastor? Pastor, qual é o verdadeiro jejum, sabe qual é? Qual? É quando você jejua de pecado. Esse é o jejum. Você pega Isaías 58, Deus fala, você está pensando que esse é o jejum que eu quero? Que você vai... Dobre a cabeça que nem junco, pegue cinza, jogue sobre sua cabeça. Jesus fala sobre isso. Quando você jejuar,
precisa contar para todo mundo que você está jejuando, não. Quando você jejuar, faz em secreto. O teu Deus vem em secreto e recompensa publicamente. Isaías 58 fala assim: o jejum que eu quero é que você faça justiça, cuide bem da sua esposa, abençoe seus filhos, pare de brigar, de arrumar confusão, de fazer fofoca. Pare de entrar em site que está machucando o teu coração, que está desviando a tua conduta. O verdadeiro jejum, pastor, é o jejum de pecado. E se então, os demônios... tem gente que consegue tirar a comida, mas não consegue tirar o pecado. Boa. E se os demônios se alimentam dos nossos pecados, vamos fazer os demônios jejuar também, né? A única regra bíblica, não existe uma fórmula de jejum. Jejum 1 dia, 2 dias, um alimento, uma refeição, tira a carne do alimento, sei lá. Mas a Bíblia fala que tem algo que é isso aí. É a consagração. Quando Moisés fala isso, ele vai dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então havia pecado em Israel. O que é santificação? É você viver exclusivamente para Deus. Separação, né? Separação. Então é o seguinte: eu sou de Deus, isso aqui não é de Deus, eu me afasto. Tem coisas, pastor, que a gente tem que decidir largar. Tem pecados que você tem que falar assim: não faço mais. Não, é por isso que é bom você falar para todo mundo que você é crente. Já viu o crente que é um agente secreto? James Bond. Por que muitas vezes ele é? Porque ele não quer que todo mundo saiba que ele é crente, porque quando ele pecar, ele vai estar, é mais um. Agora, o crente quando peca, vira vexame. Mas ele não é crente? Como é que ele fez isso? Não, você não pode, porque você é crente. Vou contar para o teu pastor. A tua igreja sabe que você está fazendo isso? Então, para ele não ser oprimido, o que ele faz? Ele se esconde. Ele se esconde. Eu acho que um dos maiores constrangimentos para um crente, para um nascido de novo, é quando o ímpio quer dar lição de moral, né? Mas Deus usa ímpio para dar lição de moral na gente. Se um dia for para eu ser crente igual você, eu não quero ser. Pesado, né? Mas Deus usa, sabia? O ímpio. Usa o ímpio. Usa. Deus usou Nabucodonosor. A Babilônia. Usou como chicote dele. É isso. É a confusão. Tem um profeta na Bíblia, um livro da Bíblia chamado Abacuque. Abacuque está reclamando, está pedindo conta. É um profeta ao contrário, né? Porque o profeta, Deus fala assim: vai lá e diz isso para o povo de Israel. Abacuque, ele, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? O ímpio está roubando e está abrindo filial, e o crente está falido. O ímpio está feliz e o crente está chorando. O ímpio tem filho saudável e o crente está com filho doente. Ele está prestando conta. Até quando? Até quando? Aí Deus fala: você está pensando que está ruim? Vai piorar. Porque eu estou levantando uma nação que cavalga na velocidade dos cavalos, que são como leopardos, que são como águias. Você não vai escapar. Eles vêm na largura das passadas dos seus cavalos. Você não vai escapar. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Você não vive por aquilo que você tem. Você vive por aquilo que você crê. Você não vive por aquilo que Deus vai te fazer de bom ou de benefício. Você vive pela fé num Deus que você crê. É por isso que no final ele vai mudar o lamento em cântico. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Perfeito.